gente fala, Felipe, de oposição dentro do clube, muita gente imagina que vocês não se conversam, um odeia o outro, que a posição do clube lá fica de um lado no cantinho direito, o outro do lado do cantinho esquerdo. Não é assim que funciona. Existe um diálogo, né? Existe uma movimentação de entendimento de vocês, e uma oposição forte não necessariamente vai contra tudo e qualquer coisa que a gestão propõe. Mas existem as conversas, e uma coisa que muitos conselheiros falam com a gente aqui na rádio, muita gente não entende, é que as discussões hoje, ou elas são, principalmente na prestação de contas do clube, né? Uma das bandeiras da Leila na gestão dela foi que o clube seria mais transparente. E isso é uma coisa que a gente cobra muito. Uma das questões que muitos conselheiros trazem para a gente aqui é que essas contas, embora esses números sejam apresentados, eles são apresentados muito em cima da hora, por exemplo, de uma reunião de conselho, de uma reunião de aprovação. Não há tempo hábil para que o conselheiro valide ali, né? Ou estude aqueles números para saber se está tudo certo ou não. Então, vai meio que no empurra. Isso é uma coisa que, de fato, acontece hoje, é um problema. Como é que a oposição tem se organizado para poder também tentar mudar isso, Felipe? Eu acho que você tocou num ponto importante, que é a composição política do Palmeiras, né? Aí vamos fazer de novo esse paralelo com a política nacional. Na política nacional, a gente tem os partidos, né? E os políticos, eles orbitam os partidos. Claro, tem algumas lideranças, pessoas, mas o partido é muito fácil de identificar. No Palmeiras, como a gente não tem partidos, nós temos alguns grupos, outros nem tão organizados enquanto grupos. Algumas lideranças acabam tendo exercem um papel de influência sobre pequenos grupos políticos. Então, quando a gente fala oposição hoje, a gente fala, tem muita gente que é ligada ao ex-presidente Paulo Nobre, tem gente ligada ao ex-presidente Mustafa, tem inclusive gente ligada ao ex-presidente Beluso, que apoia a gestão, enfim, tem de tudo. Tem pessoas independentes, como é o nosso grupo, com a palestra, que não é vinculado a nenhuma liderança política anterior. Tem pessoas que estavam ligadas a Leila Pereira e agora estão insatisfeitas e saíram. Tem torcida, enfim, é uma mistura. E a oposição, as pessoas às vezes criticam, né? A oposição não se juntou para lançar um candidato na última eleição. Cara, é difícil, porque são vários grupos com vários interesses distintos. E nós somos oposição em algum momento por uma forma de governar, um jeito. Não somos oposição ao Palmeiras, né? Então, obviamente que tem coisas que eu, particularmente, acho que está certo, que é o que a diretoria faz, outro colega acha que está errado. Então, é muito mais difícil ter consenso numa oposição do que numa situação que você tem uma liderança principal, que é sempre o presidente. Seja o Gagliotti, seja agora a Leila Pereira, foi o Paulo Nobre em algum momento. Então, a oposição é sempre mais diluída. Eu acho que a gente conseguiu uma vitória muito importante agora, nessa eleição para o CD, que vem com o Carlos Faedo como candidato à presidência e eu como candidato à vice-presidência do Conselho, porque a gente conseguiu unir diferentes pensamentos e alas em torno do objetivo em comum. Qual que é o nosso objetivo em comum? Valorizar o Conselho Deliberativo, retomar as nossas funções do Conselho Deliberativo de forma transparente, valorizando o trabalho do conselheiro, dando transparência para as ações. Eu vou entrar no segundo ponto que você falou. A transparência, ela está mais no discurso do que na vida prática. Então, por exemplo, nós somos conselheiros, nós não temos acesso a nenhum contrato da gestão. Zero, nenhum. E quando eu falo contrato, eu não quero receber no meu e-mail PDF com valores e tudo mais. Mas você tem um espaço, por exemplo, que você possa ir no clube em determinado horário, numa sala fechada, que o teu celular fica do lado de fora, e você possa ver um contrato, quem participou daquilo, quem agenciou tal jogador, qual empresa está prestando serviço para o Palmeiras. Não vou me esquecer que a gente tem no papel da Leila, por exemplo, para citar ela, acho que não é só ela, mas assim, ela é patrocinadora, ela é credora e ela é presidente. Então, ela está em várias pontas desse processo. Então, é importante que a gente possa fiscalizar esses contratos. E não é gerando desconfiança de ninguém, muito pelo contrário. Mas é que a gente possa ter segurança do que está acontecendo como um todo. Né? Que a coisa fique... Porque os presidentes vão passar, os diretores vão passar, e a instituição precisa permanecer forte. Né? A nossa própria experiência, enquanto clube, e a experiência de todos os clubes do Brasil não existe glória eterna, a não ser quando a gente levanta a Libertadores lá. Mas o clube pode ter 5, 6 anos muito bons, 4 anos, geralmente é o ciclo, depois passa uma fase ruim, depois retoma. O futebol é assim, cara, com o Bayern de Munique, com o Palmeiras, com o Flamengo, todo mundo. Então é importante que a gente esteja preparado, porque momentos piores virão algum momento, sempre, né? Não se trata de ser pessimista,
mas de ser realista e avaliar o cenário como um todo. E a gente tem que estar preparado para, nesses momentos, estar fortalecido enquanto instituição, né? Então, é muito importante a transparência. Você falou dos contratos. Infelizmente, ainda não foi disponibilizado como prometido. Nós já cobramos, inclusive, cobramos várias vezes nossos órgãos. Os balanços, por exemplo, você disse, pelo nosso estatuto, ele tem que ser enviado 15 dias antes para os conselheiros, tanto os orçamentos quanto os balanços, para que a gente possa ler, entender, porque nem todo mundo é da área contábil, quer dizer, a gente precisa pegar ajuda, referência, estudar o tema, para depois votar. O que acontece é que chega 3, 4 dias antes, já aconteceu de chegar na véspera, 10 horas da noite, para uma reunião no dia seguinte, 7 horas da noite, sabe? Pô, você recebe, você está já dormindo, aí no dia seguinte você vai trabalhar, você chega no Palmeiras, você nem leu o balanço para aprovar. Esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual a gente reprovou vários balanços ultimamente. Não é nem a questão do balanço em si, se está certo ou errado, a questão é que não se respeitou o ritmo. De tempo hábil para poder estudar a informação.